a pessoa que deveria me apresentar esse cuidado, esse amor, que é a figura paterna, sumiu da minha vida. E a falta dessa figura fez com que eu enxergasse Deus de forma errada. A minha avó e minha mãe me falou que eu fiquei em coma por 3 dias por causa desse agravante da leptospirose. Meu Deus. E ela disse que levantou as igrejas em oração, Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus. Se levantaram em oração por mim durante esses 3 dias e pra mim foi só um cochilo. Na minha cabeça foi só um cochilo. Mas eu tinha ficado em coma por 3 dias, tinha totalmente desenganado pelos médicos e o Senhor me trouxe a vida de volta. E eu fiz uma oração muito novo, adolescente ainda, com 12 anos. Eu disse, Deus, eu vou entregar minha vida para o Senhor e nunca mais eu vou sair dos teus caminhos. E daí eu voltei para Jesus, aí me desviei depois de 3 meses. Aí foi que a minha vida virou essa bagunça, né? Aí eu fiquei 2005, 2006, bebendo, me prostituindo, fazendo tudo que uma criança, um adolescente não deveria fazer naquela época. E tudo que meu pai falava assim pra mim, não faça, eu fazia em dobro. Porque na minha cabeça e na minha falta de maturidade, eu queria descontar o abandono que eu sentia. Tipo, por que você nos abandonou? Por que você deixou a minha mãe? Por que você foi construir uma outra família? E a falta de afirmação, de não me sentir amado, não me sentir pertencente, cuidado, direcionado, porque a mãe ela acolhe, né? Mas o pai dá direção. E sem essa direção, eu procurei a direção errada, com pessoas que não tinham essa direção para me dar. E daí em 2007 eu brinquei o último carnaval que eu tinha para brincar e assistindo TV, eu tive uma crise de ansiedade com 14 anos. Meu coração parecia que ia sair pela boca, fui socorrido pro Oswaldo Cruz. E eu lembro que no caminho, eu sendo socorrido, eu lembrei da promessa que eu tinha feito a Deus. Eita, que Deus. Porque ele tinha me curado da leptospirose e tinha me tirado do coma, né? E eu disse, Deus, você vai me levar agora. E eu fiz uma promessa para o Senhor. Na minha cabeça, eu tinha tanto a imagem de um Deus punidor, Do que o Deus de amor. porque o que se aproxima mais do amor de Deus para um filho, se não um pai com um filho, quando, sabe? Mesmo que seja um amor totalmente diferente, no sentido de que ninguém nos ama mais do que Deus. Pode uma mãe se esquecer, pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Deus, de todavia, nunca irá se esquecer dele. Só que a pessoa que deveria me apresentar esse cuidado, esse amor, que é a figura paterna, sumiu da minha vida. E a falta dessa figura fez com que eu enxergasse Deus de forma errada. Um Deus punidor, um Deus que me abandonaria, um Deus que não teria amor genuíno por Meu mim. Deus. E daí eu imaginava, Deus está me castigando. Porque eu falei que ia fazer e não fiz. A imagem que eu tinha de Deus era a imagem mais próxima da imagem que eu tinha do meu pai. Porque eu lembro do meu pai. Quando meu pai se separou da minha mãe, ele disse que se separou da minha mãe por causa de mim e da minha irmã. E a minha mãe também colocou essa culpa na gente Meu na época, Deus. porque a gente desobedecia muito, porque a gente era criança, né? E houve um dia que meu pai falou assim, tem quase que um toque de recolher, as crianças têm tal hora para ficar em casa. Se sair pra rua, eu já sei que eu não tenho mais domínio sobre a situação, não tenho respeito nessa família, nossa separação vai ser de vez. E daí eu lembro que eu saí de casa 10 horas da noite para brincar na rua. E daí minha mãe já surtou e disse, tá vendo? Seu pai não vai voltar porque você é desobediente. E aquilo ficou no meu coração, um adolescente. E eu carreguei a culpa da separação dos meus pais, ó, por Meu muito tempo. Deus. Então eu imaginava que tudo era uma punição. Com Deus, eu pensava andar na linha, senão eu era punido. Deus ia me castigar de alguma forma. E naquele carro eu falei assim, Deus, me perdoa, porque eu te prometi que nunca mais ia sair, o Senhor tá me punindo. Me perdoa. Eu não tenho mais coragem de te fazer essa promessa, mas me livra disso. E ali eu cheguei no médico, o médico fez todos os exames, fez eletrocardiograma e nada. Nada, nada, nada. Aí o médico falou pra mim assim, você tá tendo uma crise de ansiedade. Naquela época era um tabu isso, É. tava no começo desse assunto, ninguém falava sobre isso.
E daí veio a crise de ansiedade, com a crise de ansiedade veio depressão, A gente chegou a pensar em suicídio, não. muitas vezes. Muitas vezes, já de pequeno. Porque eu ficava ouvindo vozes, eu tinha surtos psicóticos, eu ficava mal mesmo. Com remédio, com tudo. Era uma tormenta, assim, pra mim. Eu não conseguia entender porque eu tava passando por aquilo, o abandono, a separação dos meus pais, porque Deus estava me castigando. E na minha cabeça eu falava, mas eu não pedi nem pra vir ao mundo, por que que eu tenho que passar por essas coisas? Eu não tinha senso de propósito. E isso me deixava com uma crise de identidade, uma disruptura da realidade É. muito forte, já adolescente. Então, na dor, naquela minha angústia, eu falei assim, eu preciso procurar Deus, porque os médicos não identificam. Tomo um remédio, não vai. Vou no psicólogo, não resolve. Vou procurar Deus. E daí eu fui intenso nessa minha busca de varar a madrugada ali na Bíblia. É tão difícil que eu tinha dificuldade até para estudo, eu não conseguia estudar. Eu terminei de ser alfabetizado lendo a Bíblia. Eu não sabia ler. Porque eu só queria saber de maloqueirar, ir pra rua, ficar brincando, andando com gente errada. Repetia de ano diversas e diversas vezes. Não sabia escrever. Com 14 anos, 15 anos, não sabia escrever direito, pastor. Não tinha terminado os estudos. Eu vim terminar os estudos com 22 anos. Fazendo EJA, fazendo prova na Paraíba, para pegar a ficha 19, que eu não tinha gosto pelo estudo, não tinha paciência para estudar. Minha vida foi muito rebelde, né? Depois da separação dos meus pais, depois que eu me desviei. E quando eu voltei para Jesus, consegui voltar a estudar, consegui voltar a pensar em ter um futuro, em ter perspectiva, levou tempo. Porque eu tinha que quebrar todos os paradigmas que foi construído na minha vida antes. Tudo. Traumas, dores. E conseguir enxergar Deus como Pai. Essa foi sempre minha maior dificuldade. E hoje a minha maior mensagem é essa paternidade. Porque é onde Deus me curou, né? É onde Deus ele me alcançou. Através da paternidade. Ele conseguir enxergar Deus como pai que ele é. O pai perfeito. E eu lembro que nesse meu meio tempo de afastado, e quando eu voltei para Jesus, tudo que eu fazia de radical no mundo, eu decidi fazer de radical para Deus. Então eu fazia jejum, adolescente, fazia jejum, eu orava, e eu com dificuldade. Eu tinha vergonha até de ler para mim mesmo em voz alta, porque eu ficava gaguejando. Eu era um pouco gago também. Quando eu ficava nervoso, que eu gaguejava mesmo. Mas eu terminei de aprender a ler, lendo a Bíblia, varando madrugada fora. Lendo Bíblia. 2 da manhã, minha avó, desliga a luz, eu tô lendo a Bíblia. Tô lendo a Bíblia, tô lendo a Bíblia. E aí eu senti a presença de Deus e eu chorava de madrugada. Aí eu falei assim, eu li um texto que dizia que o louvor liberta. Aí eu falei assim, se eu fizer um teste para entrar no louvor da igreja, será que vai dar bom? Porque mesmo afastada, a música estava presente na minha vida. Eu lembro que eu, com 15 anos, 14 anos, eu ia pra roda de samba, o pessoal bebendo e eu cantava música de pagode. O pessoal falava, cara, que tu tem uma voz bonita. E mesmo sem domínio, eu cantava. Sem domínio de técnica, sem nada, eu cantava. E daí eu lendo a Bíblia, eu disse, eu vou ser liberto dessa ansiedade, dessa depressão agora. E daí eu fui e me propus a passar pelo teste do louvor e passei. Aí entrei no louvor da igreja. Isso aos 16 anos. E daí eu compus minha primeira música. E depois que eu pus minha primeira música com 16 anos, aí eu não parei mais de compor. Aí foi quando eu comecei a pensar, será que Deus tem alguma coisa pra mim relacionada ao ministério musical? Porque eram canções que a igreja cantava junto. Começou a sentir o chamado, né? Sim, porque eu comecei a cantar as canções que eu estava compondo e a igreja respondia a essas canções como se fossem canções que já eram conhecidas, que o pessoal já cantava. E aí foi quando começou esse processo musical de fato, né? Depois que eu voltei para Jesus nesse período.